Olá, queridos. Deus abençoe você, sua família, sua vida. Este amigo que vos fala, o pastor Sérgio Santos. Estou aqui de volta com você para trazer uma breve palavra de Deus. Quero desejar a bênção de Deus sobre sua vida, sua família, seu ministério, todos os seus parentes. E nesse momento, quero convidar você também, que ainda não é amigo do canal, o canal A Luz das Escrituras, para também estar nos acompanhando e assim todos os dias receber um novo vídeo aí no seu aparelho. Ative o sininho de notificações para que você seja avisado do vídeo que está sendo recebido e também deixe o seu like, o seu comentário para que se você gostou, se você não gostou, né? Acredito que a palavra de Deus é sempre bem-vinda, na verdade, mas deixe lá a sua observação em relação à palavra de Deus, que é edificante. E assim o YouTube vai reconhecer que este vídeo ele está edificando vidas e assim vai poder compartilhar com outras pessoas. Muito bem, eu quero convidar você para fazer uma oração breve. Já orou hoje? Não? Então, vamos orar. Pai bendito, quero te agradecer por essa oportunidade de poder orar e orar com este meu querido e esta minha querida irmã. Quero entregar em tuas mãos este momento e pedir que o teu Espírito conduza essa reflexão, de maneira que possa trazer paz, possa trazer esperança, alegria, enfim, possa abençoar esta vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Quero compartilhar com você um texto na palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 18, que diz assim: um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Mas os chefes e os sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção de Israel. É hoje o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter sido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Muito bem. Eu gostaria de intitular essa breve reflexão com a seguinte pergunta. E é uma pergunta que eu já quero dirigir a você. Nesses dias que sucedem à véspera, ou melhor, após uma eleição tão esperada, né, por tantas pessoas já vivenciado nesse período, e que se tornou motivo, né, infelizmente se tornou motivo de alegrias para uns e de tristezas para outros. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: qual foi a última das notícias que, quem sabe, você recebeu agora há pouco, na verdade, o que antecedeu essa manhã maravilhosa? Qual foi a última notícia?
que de repente, à luz do texto sagrado, né, e do contexto também do que lemos, foi exatamente o que os discípulos não queriam ouvir. Uma notícia de morte para eles, uma notícia triste, porque aquele que prometeu tantas bênçãos, Jesus, aquele que prometeu um novo reino, um reino de paz, um reino sem dependência de tiranos, um reino livre, um reino onde eles poderiam agora usufruir das bênçãos de Deus sem serem manipulados pelos impostos cobrados, onde eles, os judeus, tinham o próprio direito de usar, porque a eles pertencia o templo e todas as outras coisas que eles participavam, que eles usavam na cerimônia de culto. Mas qual foi a última notícia? E o texto diz que no caminho, porque eles estão tristes, saem de Jerusalém porque a sua esperança agora está morta, né? Entre aspas, aquele que ele esperava reinar entre eles agora foi vencido, e agora eles voltam para Jerusalém tristes, de cabeça baixa, sem perspectiva de vida, sem esperança, né? Eles voltam agora, né, totalmente desiludidos, né? E com aquele título de fracassados. Mas no caminho, o texto sagrado diz que aparece um homem. Esse homem, a Bíblia faz questão de mencionar que é Jesus, já ressuscitado. E ele entra no cenário daquela tristeza, perguntando para eles: o que vocês conversam no caminho? O que é que vocês discutem aí? Eles perguntam a Jesus: tu és o único em Jerusalém que não sabe das últimas notícias? De que Jesus, profeta, poderoso em obras e palavras, né? Que Deus era com ele, que as nossas autoridades chegaram a matá-lo, a crucificá-lo. E hoje é o terceiro dia e nada aconteceu, embora ele tenha dito que ia ressuscitar, né? Mas apareceu aí umas mulheres que disseram que viram esse Jesus ressuscitado. Muito bem. Quem sabe esse é o cenário da sua história e da sua vida hoje. Você está vivendo uma tristeza porque esperou algo que não aconteceu. Você está vivendo um mundo nublado. Seu mundo escureceu. Quem sabe? Porque você esperou algo que não esperava. Ou melhor, aconteceu algo que você não esperava, mas aconteceu. Quem sabe isso deixou você triste. Isso roubou a sua alegria, roubou a sua tristeza. Mas a Bíblia diz que Jesus, no diálogo com eles, né, chegou a dizer, depois de ouvi-los, as lamentações, chegou a dizer: ó necios e tardos de coração, para entender todas as coisas a respeito do Filho do Homem. Jesus começa a lhe explicar, desde Moisés, né, tudo a respeito dele que haveria de acontecer. Em síntese, Jesus estava perguntando a eles: que notícias são essas? Que últimas notícias são essas que vocês estão dizendo que receberam? Eu tenho uma nova notícia para vocês. Em síntese, Jesus estava querendo dizer exatamente o seguinte: essa notícia aí está velha, essa notícia aí é ultrapassada. Surgiu uma notícia de sexta-feira, surgiu um outro jornal bem antiquado no sábado, mas vocês não receberam a nova notícia.
e que não é uma notícia secundária, não é a última das notícias, é a primeira notícia. É um jornal de hoje, é um jornal novo em folha, dizendo que Jesus vive e vive para sempre. Jesus, ele vive, e é isso que importa. Essa é a melhor das notícias. Agora, sabe por que essa é a única e a melhor notícia? E não é uma notícia de 2000 anos atrás, é uma notícia de hoje, de agora, bem cedinho. O Espírito Santo falou ao meu coração e está falando ao seu coração que a última notícia não é a perca do seu candidato, não é a perca daquele que você, quem sabe, devotou esperança de um futuro protegido de toda e qualquer ideologia humanista fadada a conceitos seculares desse mundo. Não, a melhor notícia é que Jesus vive, meu querido. E se ele vive, não há nada que se desesperar. Se Jesus vive, e ele não vive apenas no contexto objetivo do meu ser, da nossa existência, mas ele vive no contexto subjetivo, dentro de mim, dentro de você. Se Jesus vive, agora todas as expectativas são reais. Sim, porque a nossa esperança, ela não está centrada no homem. A nossa esperança, a nossa força, o que nós podemos esperar não depende de uma autoridade, seja ela confiável ou não. Não, senhor. A nossa esperança de um Brasil melhor, de um país seguro, a nossa esperança de que os valores morais e os princípios éticos da palavra de Deus está em Jesus e que eles nunca mudarão. Jesus mesmo disse: passará o céu, a terra, mas a minha palavra não passará. Quem foi que disse a você que a autoridade humana de homem vai mudar os princípios morais do Evangelho? Quem sabe muitos estão dizendo: agora vão mudar os princípios morais do Evangelho. Não, nunca vão conseguir, nunca vão ter o poder de tirar um tio da palavra de Deus. Ela não passa, ela permanece. A palavra de Deus é permanente. Foi Jesus que falou isso. Se alegre. E sabe por quê? Porque ele vive. Essa é a melhor notícia do dia. E eu digo a você que é uma notícia nova, não é uma notícia arcaica, ultrapassada, de um jornal velho lá de trás, de 2000 anos atrás. Não. É uma notícia de hoje. Essa é a boa nova do Evangelho que eu trago para você nessa manhã, se você me ouve de manhã, e nessa tarde, se você me ouve à tarde, ou nessa noite, se você me ouve nessa noite. A melhor notícia é a ressurreição de Jesus. E porque ele ressuscitou, agora eu posso dar continuidade à minha história. O Brasil tem chances. O Brasil não está fadado a nenhuma ideologia humana como estão esperando por aí. Eu não espero isso. Eu não tenho essa esperança no homem. A minha esperança está em Jesus. Sabe por quê? Porque eu vivo no poder da ressurreição. Se eu estou nele, eu sou uma nova criação. Eu vou viver na força e no poder, não dos pensamentos dos homens, não dos projetos dos homens, mas no poder e no projeto e nos pensamentos de Jesus. É isso que vai me pôr para frente, é isso que vai me colocar a minha vida, a minha família e tudo que eu sou e tudo que eu hei de ser
na presença de Deus está em Jesus. Ele é o centro das minhas emoções. Certa feita, Jesus estava indo em direção a Cesareia, que é uma cidade pagã, de deuses pagãos, e Jesus pergunta aos discípulos: quem vós dizeis que eu sou? Primeiro ele pergunta: olha, o que é que as pessoas falam a respeito de mim? E uns dizem que tu és João Batista que ressuscitou, outros dizem que tu és um dos profetas, outros falam que tu és Jeremias, Isaías, enfim. E Jesus: tudo bem, agora quem eu sou para vocês? E Pedro, numa revelação divina, ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Só que eu quero abrir um parênteses e levar você a entender que essa palavra que Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ele não falou em nome do grupo, ele não falou no conceito do sistema do que diziam a respeito de Jesus. Ele falou para ele, ele disse: olha, Jesus, eu não sei para os meus colegas aqui do lado, mas eu sei para mim, no meu particular, tu és e sempre serás o Cristo, Filho do Deus vivo. E não importa nada, tu és o meu Cristo, o meu Deus, o centro das minhas emoções. Pedro estava dizendo que não importava nenhum conceito ideológico do sistema do Império Romano a respeito de Jesus, se os romanos ou os judeus estavam achando que Jesus era um falso profeta, que Jesus não era nada daquilo que falava. Para ele, Jesus era o começo, o princípio e o fim de todas as coisas. Para ele, Jesus era o centro das suas emoções. Para ele, Jesus era primário, era a ressurreição e a vida. Então, se Jesus é o centro da sua existência, essa é a priori das melhores notícias que já surgiu. E não importa qual foi o sonho que alguém enterrou na sua existência. Não importa o que deu certo ou o que deixou de dar certo. Não importa se a resposta que você esperou não foi a desejada. Jesus vive e vive para sempre. Nada vai poder bloquear agora a sua esperança. Nada vai poder manter enterrado, sepultado a sua alegria, porque ele vive. E se ele vive, todas as expectativas agora são reais. Todas as esperanças e todas as impossibilidades da sua existência se tornam possíveis, porque Jesus vive e vive para sempre. Agora, tudo é possível. E tudo é possível não é porque uma autoridade está no poder agora e a outra não. Tudo é possível. E as expectativas existem de bom para mim e para minha família. E as esperanças estão acesas. E a combustão da fé que vai me levar adiante, mais feliz ainda, independente de quem esteja no poder, ela está viva porque Jesus ressuscitou. A vida está aí. Então, essa é a palavra de Deus para mim hoje. Quem sabe numa noite de tristeza, numa noite angustiante, numa noite de perplexidade, depois de uma noite de frustração, recebe essa notícia do Espírito Santo: Jesus vive. E se ele vive hoje, essa notícia é de hoje, o Espírito Santo está de novo dizendo: ele vive. Essa notícia que eles receberam de Maria, de outras mulheres, não é velha, é nova. Ele vive. Se reanime, volta para casa,
você que estava saindo de Jerusalém, você que estava entregando as armas, você que estava agora se entregando, não é, às tristezas, às angústias, você que perdeu as esperanças, volta agora para casa. Que casa é essa? A casa da bênção de Deus, a casa da promessa. A promessa dele está de pé, ele vive. As suas promessas não dependem de um homem que agora está no governo, que quem sabe no meu conceito, no seu conceito, não seria o homem correto, não seria a pessoa que deveria estar. Acabe com isso, não importa, não é o homem que vai melhorar o Brasil, o homem não tem esse poder, é Deus que está sobre o homem, é Deus que governa o Brasil. Você e eu sempre dizemos, né? Deus está no controle. Eu quero ver você continuar dizendo isso agora. Deus está no controle ainda, sim ou não? Ele continua estando no controle, porque Ele vive, Ele ressuscitou. E não importa o que o homem planeje, o que seja determinado em relação à fé, a existência da igreja, o que seja determinado em relação aos valores morais, não importa nada. Jesus está no controle, querido. Ele está cuidando de tudo. Deus te abençoe. Deus continue te ajudando, a mim, a nós, a nossa família, em nome do Senhor Jesus. E de novo eu pergunto, qual é a nova notícia? Qual é a primeira notícia de hoje? Jesus ressuscitou. Fale para mais alguém. Quando alguém vier dizer você, sabe qual é a nova notícia? Você diga, eu sei. Jesus vive e vive dentro de mim. Aleluia. Grande abraço. Deus te abençoe. Viva e viva na força e no poder da ressurreição de Jesus.